Eu gosto quando eu venho pregar, ele começa primeiro a tratar em mim. Ele começa primeiro a trabalhar em mim. Porque aquilo que eu vou falar no altar é algo que eu já venci ou que eu estou vencendo. Então, quando eu falo, além do que ele mandou falar, eu compartilho com vocês experiências reais. Coisas que eu venci. E irei vencer em nome de Jesus. Amém? Obrigado, filho. Você só mesmo, só o barulhinho aí só. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Quando falamos da cura da alma, falamos daquilo que nos traz dor. Uma alma ferida é algo que nos traz dor, prisão. Mas hoje é uma noite de libertação, amém, amados? Amém? Você crê nisso? Você crê que hoje é uma noite de libertação na tua vida? Amém? Aí você fala assim, não, mas está tudo bem comigo, não tem nada para apresentar ao Senhor. Então vamos blindar para que não venha, e se vier também estaremos prontos, né? Porque passar pelo processo faz parte da nossa vida como cristão. Diz assim, amados, por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia, em algumas versões, em outras versões, tem temor e tem medo. E agora a gente vai lá para Isaías 41, 10. Por favor. Isaías 41, 10. Essa palavra aqui é maravilhosa demais. Diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu lhes dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Amém, amados? Podem sentar, por favor. O tema da nossa ministração é o medo. O antídoto para o medo, que é Jesus, o antídoto para o medo. Esse tema é um tema muito forte, eu sei que muitas pessoas passam por essa batalha. Porque o medo, na verdade, ele é algo natural. Todos nós temos. Ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Mas em muitas situações, muitas pessoas não assumem ter medo. Não reconhecem ter medo. Mas o medo que eu falo não é um medo normal. O medo de defesa do nosso corpo. É um medo que aprisiona. O medo que impossibilita. O medo que te atrapalha a vencer. Mas eu quero te dizer que ter esse medo não é vergonha para ninguém. Ter esse medo, eu diria assim que nós estamos no mesmo nível de grandes heróis da fé. E o grande desafio para nós, povo de Deus, é gerenciar diante das adversidades. Gerenciar todas as questões emocionais. Estamos vivendo um tempo, né, das doenças emocionais, uma grande pandemia que não é falada nas redes sociais, que não é dita, mas sabemos quantas pessoas hoje passam por diversas questões emocionais. Cada dia eu me surpreendo com as novidades, né? Tem adolescente que me procura, jovem que vem falar comigo, que eu não sei nem como tratar aquele assunto. Estão conversando comigo, eu estou orando, falando, Espírito Santo, me dê sabedoria, porque eu não sei o que dizer. E o Espírito Santo, graças ao Senhor Jesus, que prometeu que Ele estaria conosco, me dá a direção do que falar. Tem situações que eu falo assim, me perdoe, mas eu vou pesquisar. Mas, especificamente o medo. O medo tem impossibilitado pessoas de alcançar grandes coisas. O medo tem paralisado pessoas. O medo tem sido um vilão, tem sido um gigante, que faz com que sonhos sejam sepultados. A última vez que eu fui no cemitério aqui da nossa cidade, no sepultamento de uma irmã aqui da nossa igreja, e eu sou muito de ficar olhando, observando, né?
Parece algo estranho, mas quando eu vou andando pelos corredores no cemitério, eu fico olhando as plaquetas assim, com os nomes das pessoas ali, data de nascimento, quando que faleceu. É um negócio que não tem muita lógica, mas eu faço. E uma das coisas que eu pensei ali é o seguinte: quantos sonhos estão sepultados, foram sepultados ali naqueles túmulos, por causa do medo, de insegurança, de incerteza, por talvez não ter conhecido o Senhor Jesus, não saber que tem um Deus que é o antídoto para vencer o nosso medo, para nos dar força para superar todas as nossas dificuldades. Ou talvez pessoas que até conheceram Jesus, mas não desenvolveram uma fé suficiente para entregar nas mãos dele e caminhar. Quando eu fiz participei de uma pós uma vez, de gerenciamento de projetos, e tinha lá uma das matérias, era gestão de risco. Nada mais é do que você preparar, avaliar todas as possibilidades para não errar, para que não gere prejuízo para o projeto. Na verdade, por trás de tudo isso, olhando todo o histórico, está lá o quê? O medo de dar errado. Porém, existe ali toda uma equipe para avaliar e não permitir que aquilo venha acontecer. Como nós não temos, nem todos os recursos assim para avaliar, talvez uma experiência, mas quando fala de questões principalmente espirituais, nós dependemos da ação do nosso Deus. Nós dependemos da direção do Senhor. E uma coisa que eu brinco, lá na arena, que a gente prepara adolescentes para estar ministrando no altar, tanto pregando como ministrando louvor, enfim, todos os ministérios, eu falo para ele: filho, está com medo? Vai com medo mesmo. E eu gosto de botar prazos, principalmente para a galerinha do louvor. Eu falo assim: quanto tempo você leva para aprender essa música? Para aprender a tocar esse instrumento? Ah, tio, eu calculo aí 1 ano. Eu falei: não. Vamos eliminar alguma coisa. O que você faz durante a semana que ocupa um tempo grande na sua vida? Ah, eu gosto de jogar. Eu falei: então, vamos fazer um acordo? Essa semana, as próximas semanas, você não vai jogar. Aí eu aviso o pai, e falo assim: ele não vai jogar essa semana, que ele vai se dedicar. Amados, 2 semanas o menino está tocando pelo menos uma música no altar. É desafiador? Mas nós precisamos ser desafiados. Porque se deixarmos, o medo paralisa. O medo nos impede. E eu já tive grandes problemas com medo. O medo, ele vem, mas eu procuro dominar e falo assim: não, isso não vai me parar. Porque quantas coisas importantes ao longo da minha vida, por temperamentos, talvez eu tenha perdido. Talvez não, foi real. Eu perdi grandes oportunidades por causa de temperamento. Então hoje eu falo assim: questões emocionais não podem me parar, não pode me impedir de alcançar o que eu quero. Então é a hora que eu entrego nas mãos do Senhor. Mas quando a gente olha para a história da palavra de Deus na Bíblia, a gente vê aqui vários heróis da fé que tiveram medo, que por eles não tocavam, não seguiam o chamado do Senhor. Por exemplo, nós temos Elias, falei sobre ele recente aqui na igreja. Elias era um profeta. Ele venceu 450, se não me engano, profetas de Baal. Homens que eram chamados para adorar um Deus, uma entidade, um demônio. E ele leva para aquele lugar, e lá aqueles profetas são todos mortos. Elias era um homem que orava e a chuva parava, não chovia durante tanto tempo naquele lugar. Era um homem muito usado por Deus. Ele orou e desceu fogo do céu para acender um altar onde estava sendo feita uma adoração ali. Ele tinha uma autoridade espiritual muito grande. Mas quando ele recebe uma mensagem de Jezabel, que era uma rainha, uma mulher maligna, ela é tão maligna que o nome dela até hoje é visto como uma entidade demoníaca. Espírito de Jezabel, não sei se vocês já ouviram falar. Era uma mulher muito má. E ela manda uma mensagem para ele desafiando, fala assim: até amanhã nesse mesmo horário você estará morto. E o que acontece com ele? Ele passa pela primeira situação, onde alguns historiadores dizem que foi a primeira situação de depressão na Bíblia. Ele se esconde numa caverna, e ali ele fica por um tempo, até que o Senhor manda um anjo ir lá retirá-lo de lá. É uma história mais longa, mas estou resumindo aqui. Ele teve medo. Ele tinha o Senhor com ele, mas ainda assim ele teve medo.
Depois nós tivemos Pedro, que as pessoas falam assim, Pedro teve medo, ele afundou porque ele teve medo. Pô, mas o cara foi corajoso. Nós tivemos uma tempestade ontem na cidade, quando chegou a mensagem no celular, anunciando uma forte tempestade, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e ligar para minha filha, que estava na casa de alguém fazendo trabalho, preocupado com ela. Agora imagina ele num barco, no meio de uma tempestade. Primeiro ele vê alguém vindo como se fosse um fantasma, ele não tinha certeza se era Jesus. Quando ele entende que é Jesus, o que ele fala? Senhor, se for o Senhor Jesus, me mande para que eu vá até o Senhor. Estou usando a minha linguagem aqui, uma versão atual, tá? E assim ele sai do barco, o Senhor fala, venha comigo. E ele sai do barco, caminha sobre as águas. As ondas batiam nele, o vento forte faz com que ele tenha medo. E ele ali começa a afundar por causa do medo dele. Mas ainda assim, ele saiu do barco e foi em direção a Jesus. E o Senhor pega ele pelas mãos e fala o que para ele? Homem de pequena fé. Mas ainda assim, ele se lançou. E posteriormente ele foi usado pelo Senhor, onde ele passava e curava pessoas. Quantas histórias nós temos de cura e libertação através de Pedro? Gideão foi chamado para libertar o povo, para vencer os filisteus. Fiquei na dúvida se eram os filisteus mesmo agora, mas ele foi chamado e ele estava lá no lagar, batendo lá, colhendo, né? E ele chega, o Senhor chama ele, o que ele fala? Eu sou o menor da minha família, o mais pobre, o mais simples. Ele não se via capaz de ser um instrumento de Deus para levar a libertação para o povo, para vencer um exército. E ele coloca vários questionamentos. Senhor, se for mesmo o Senhor que está falando comigo, que o sereno da noite molhe tal coisa, mas não molhe a terra. Depois no dia seguinte, ele falou, se for o Senhor que molhe esse objeto, mas não molhe a terra. Enfim, ele vai lançando vários questionamentos para ter certeza se era Deus. Gente, você está ouvindo uma voz inconfundível falando com você, e você ainda assim fica com medo. Mas o Senhor ainda assim usou a Gideão. Ele escolheu milhares de homens para ir para a guerra. O Senhor fez que daqueles milhares, se não me engano foram 30 e poucos mil homens, reduziu a 300 homens, porque o Senhor estava mostrando que ele venceria aquela guerra, não pela força dele, mas pela força do Senhor que agiria através dele. E é a mesma força que o Senhor está chamando você para sair da zona de conforto, ou deixar o medo de lado, porque Ele quer te usar. Nós vamos avançar sobre essa cidade, nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor, mas tem que iniciar em nós, vencendo o medo, vencendo a insegurança, vencendo a incerteza, porque o nosso Deus está conosco. Moisés era gago. Imagina Moisés indo diante do faraó, representando o Senhor Deus ali. Primeiro, né, o Senhor já aparece para ele de uma forma surpreendente, né, uma sarça ardente pegando fogo. Aquilo não consumia a sarça, a árvore ali, mas era o Senhor falando com ele. E Moisés vai falar com o faraó. Eu imagino que ele deve ter conseguido nem falar direito, mas o Senhor estava com ele. E não foi só uma vez não, ele voltou várias vezes para falar com o faraó. E ele teve medo. E o Senhor ainda assim o encorajou para ir lá falar com o faraó. Depois, nós tivemos mais ainda. Josué caminhou com Moisés durante anos pelo deserto. Conheceu estratégia, viu milagres acontecer, estava sendo preparado para ser o substituto de Moisés. Quando Moisés morre, o Senhor chega para ele, agora é com você, Josué. Ele tem o quê? Medo. E o Senhor fala o que para ele, Josué 1:9? Seja forte e corajoso. Porque o Senhor ainda assim usou Josué para chegar e conduzir o povo até a terra prometida. Depois foi Adão. Na verdade eu estou todo fora de ordem aqui, mas Adão foi lá atrás no começo. Ele teve medo, porque ele desobedeceu. E ainda assim o Senhor usou Adão, porque tinha um propósito de começar a humanidade através de Adão e Eva. Davi teve medo. Se nós olharmos em Salmos, ele registrou o medo dele. Ele colocou o medo dele. Em Salmos 27, versículo 1, por favor, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele coloca isso porque ele estava com medo. Sinal que todos os heróis da fé
tiveram medo. Mas quem mais teve medo? Jesus teve medo. Ele suou sangue. Cientificamente falando, suar sangue é um estado extremo de medo. E ele fala o que para o Senhor? Se possível, afaste de mim esse cálice. Ele podia negar morrer por nós. Ele podia negar morrer pela nossa cura, pela nossa libertação do medo, de qualquer outra questão. Ele podia falar, não, Senhor, manda outra aí, não vou morrer pelo Alci não, pelo amor de Deus, não vou morrer pelo Odaí não. Mas ele suou sangue, mas ainda assim, ele aceitou o propósito. E o que mais me chama a atenção aqui, que o medo não parou esses heróis da fé. O propósito de Deus não foi interrompido porque esses homens tiveram medo. O propósito de Deus aconteceu. E eu gosto de falar isso, que esse livro aqui, ó. Peraí, tá caindo a folha aqui. Esse livro aqui, ele continua sendo escrito. Ele continua sendo escrito por mim e por vocês, com os nossos testemunhos, com as nossas experiências, com as nossas vitórias, com as nossas lutas, com os nossos desafios. A história continua, a história não parou. Se você tem medo, ele está dizendo assim, filhão, eu estou aqui para te ajudar a vencer o teu medo, e você ter um testemunho um dia para ajudar alguém, e falar, filho, eu sei que você está passando. Eu quando falo de questões emocionais, eu falo porque eu pesquiso, estudo, não sou psicólogo, mas também porque eu venci ansiedade, pânico, tive muito medo, e confesso que algumas situações ainda me intimidam. Véspera de acampamento de adolescentes, eu nem durmo direito. Eu confio no nosso Deus, tenho plena convicção do agir dele, mas eu fico apreensivo, porque pode acontecer alguma coisa. Eu coloco nas mãos do Senhor. Quando entro no ônibus aqui, a tia Raquel já fala para as meninas lá em casa, ó, deixa teu pai quieto, porque eu estou em oração, né? Adolescente, você sabe como é que são, gosta de aprontar, e eu fico preocupado porque eu recebo aqui 100 e poucos adolescentes, eu quero devolver 100 e poucos adolescentes, melhor do que eu recebi. Isso é para tudo, em todos os trabalhos, com jovens, com qualquer atividade que é delegada a mim. Eu fico, porque quando nós temos a preocupação, eu diria que isso é prudência, não falo que é medo, mas é uma prudência. Você faz o quê? Você se resguarda de todas as informações que você precisa, de pessoas que você confia que você pode delegar. Quando eu vou preparar uma pregação, eu oro, me preparo, né, me alimento de conteúdos, ouço pregações semelhantes sobre o tema, para ouvir coisas que de repente eu ainda nem sei. Porque é a forma que eu tenho de subir no altar e ter certeza que eu vou ter conteúdo para passar para vocês, que o Senhor vai me usar. Eu sei que muitas coisas que eu escrevo aqui, a maioria eu não uso, mas é meu plano B. Se der ruim, eu recorro. Mas por quê? O Senhor me chama e eu venço gigantes para estar aqui no altar. Não pensem vocês que é fácil. O tio Carlos já está acostumado. Gente, toda a experiência de pregar no altar é um desafio novo. É um desafio novo, a gente não sabe o que vai abordar. Tem dia que eu estou aqui, estou dando bronca, eu fico assim, Senhor, é isso mesmo que é para falar? É isso mesmo? E a boca não para, né? É como se não tivesse domínio sobre isso, e o Senhor está descendo a lenha. Nossa, o Carlos bate. Não, eu estou sendo um vaso, gente, estou derramando o que o Senhor está mandando falar. E hoje o que o Senhor tem para nós, que independente da causa, do seu medo, da sua insegurança, o Senhor quer que hoje fique aqui. Que você saia daqui hoje assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, igual fez com Samuel. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. Carlos, aquela brincadeira que você fez comigo hoje, que vai começar a servir, é sério isso. O Senhor quer começar a te usar no ministério aqui da igreja. Não vou ousar dizer qual é, mas o Senhor vai falar no seu coração qual vai ser. Isso é chamado para todos nós, amados. Sermos uma igreja em movimento, não é só vir aqui, ouvir a palavra e ir embora para casa, não, é ser algo mais, é mergulhar mais, é se aprofundar mais, é não permitir que as coisas parem em nós, que essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje, pare em nós, porque nós temos a natureza de temer, de ter insegurança. E aqui um dos pontos que
que eu destaquei aqui, com causas e consequências do medo, né? Primeiro é a ansiedade, fobia. A ansiedade é terrível para gerar medo, né? E eu estava pesquisando esses dias, e um psicólogo está falando que para você ter uma crise de ansiedade, você não precisa ter uma preocupação com alguma coisa. Você pode estar em casa vendo televisão e de repente seu coração começa a acelerar, sua respiração começa a alterar e você está tendo uma crise de ansiedade. Como pode ter um gatilho, alguma preocupação com alguma coisa e gerar aquela ansiedade? E comigo já era diferente. Primeiro dava o medo de passar mal. Quando dava o medo de passar mal, eu começava a passar mal. Que aí vinha a ansiedade, eu começava a ter exatamente os sintomas que eu tinha medo de ter. Ai, minha cabeça vai doer, começava a doer. Ai, meu peito vai começar a doer, será que é infarto? E começava o peito a doer, né? E a pressão, alterava a pressão. Então, eu comecei a viver aquilo que a minha mente gerava. A nossa mente tem isso, ela gera pensamentos e ela mesma acredita nos pensamentos que ela gera. O medo também é isso. O medo é você acreditar nas possibilidades ruins de algo que pode acontecer. Uma preocupação, né, que você começa a sofrer antecipadamente por algo e aquilo gera um medo. E outro ponto que o Senhor me deu aqui, memórias e traumas. Isso vem muito da nossa infância, né, da forma como a gente foi educado, criado. E uma coisa que o Senhor me mostrou quando estava preparando isso aqui, Ele me trouxe à memória uma vez o que a Valentina, minha filha caçula, falou. Ela pediu para lavar louça. Acho que eu já contei isso aqui uma vez. E ela pediu para lavar louça. E ela pegou uma esponja nova para lavar louça. E ela pegou aquela esponja, ela apertou debaixo da água que saía da torneira ali. E depois ela apertou, tirou a água. E ela mergulhou numa panela que estava com água suja. E ela apertou a esponja ali, a esponja absorveu também a água suja e absorveu a água limpa. Ela falou: pai, a nossa vida é assim. A gente pode absorver o que está ao nosso redor, tanto coisa limpa como coisa suja. E hoje, quando eu estava preparando esse estudo, me veio isso à mente. Uma criança, quando nasce, ela não tem nada. Ela é como aquela esponja limpa. Ela vai absorver aquilo que nós falarmos para ela. Os medos que ela vai desenvolver são medos que nós transmitimos para os nossos filhos. É o desafio para mim hoje, com a minha filha de 18 anos, terceiro ano, falando em viajar embora. Eu fico: tem certeza? Você não quer estudar por aqui? A faculdade que você quer tem aqui, cara. Pai, eu quero. Gente, era o mesmo sonho que eu tinha. E eu tenho que trabalhar isso em mim para que eu seja o maior motivador da minha filha, para ela voar. Só que falar para o filho dos outros bater asa e voar é fácil. Agora falar dos nossos é o maior desafio. A minha filha caçula fala que quer ser bombeira. Aí eu pego o vídeo de bombeiro entrando em chamas, né? Eu fico pensando: mas no dia que for a vez dela, eu vou orar para não ter fogo em lugar nenhum, né? Seja fogo fictício, né? Fogo criado pela IA, para ela treinar. Mas é verdade, a gente tem que se preparar para isso. Mas o medo também nos faz lançar medo nos nossos filhos. Quantos medos? Cuidado com o velho do saco. Cuidado com o bicho-papão. Que mané bicho-papão está criando algo e ela acredita. Estamos lançando os primeiros medos, né, na vida deles. E assim sucessivamente. Nós temos que ter a direção do Senhor para tudo. Esses dias o pastor falou aqui, né, do Davi, que foi para a escola a primeira vez de bicicleta. Você acha que a Valentina não me pede isso? Fala: papai vai com você, eu gosto de pedalar contigo, tá? Né? Mas é o que? Ainda é um desafio a vencer. Mas eu sei que vai ter que chegar um momento que eu vou vencer isso. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: que o medo, ele tem um poder muito grande de nos proteger, mas também de nos impedir. E o último ponto aqui, que é a falta de fé. O medo, ele tem esse potencial de gerar nas pessoas a falta de fé. Porque quando você tem medo, você começa a buscar recursos para você mesmo resolver. Eu, por exemplo, não entro em brinquedo de parque. Gente, eu não confio em brinquedo de parque. Eu trabalhei muito tempo com equipamentos, com máquinas, né? E a gente vê o ser humano errar com tanta bobeira. Eu fico pensando: quem monta aqueles brinquedos no parque, será que sabe montar ou foi um cara contratado ali na hora? Eu prefiro não ir.
né? A gente vai nesses parques aí, a tia Raquel desce lá no Kilimanjaro, escorregando. Você não vai não? Eu falei, não, vou ficar cuidando das meninas aqui embaixo, né? Prefiro não me arriscar. Mas, gente, o medo, ele tem esse potencial de nos proteger, mas de nos travar também. Mas quando a gente fala de fé, você para de acreditar e depositar no Senhor e começa a acreditar naquilo que está ao alcance das tuas mãos. Eu só faço aquilo que eu tenho gestão. Eu só faço aquilo que eu consigo gerenciar. Eu tive um gerente, meu último gerente na fábrica, ele se dizia ateu, mas pedia oração toda vez que o negócio ficava estreito na casa dele. E ele falava para mim o seguinte: quem tem medo de perder emprego é quem perde emprego. E eu aprendi isso, não é que eu trabalhava relaxadamente, mas eu passei a não me preocupar com isso. E foi assim um período de transição, né, que eu transitei da fábrica para trabalhar por conta própria. Foi desafiador chegar em casa, não ter um plano médico, não ter, sabe, aquelas condições todas que tinha na fábrica, de não ter uma PLR, de não ter os recursos que a fábrica proporcionava. E ali eu falei, agora chegou a vez de gerar tudo o que eu preciso. Aí é fácil? Não é fácil. Tem dia que eu acordo na madrugada, eu olho minhas filhas dormindo, minha esposa dormindo e falo, Senhor, eu sou sacerdote, Pai. Não deixe faltar nada nessa casa. Eu aprendi a vencer o medo dessa insegurança que eu tinha, a falsa segurança que a fábrica passava para mim. Quem trabalha em fábrica sabe como é que é isso. Início de ano, acordo sindical, ameaças de mandar embora, a mesma ladainha de sempre, a mesma conversinha. E todo ano era a mesma coisa, só o dia que eu saí eu vivi outra realidade. Mas hoje, quando um dia desse o Senhor falou para mim assim, te levarei, acho que eu já contei isso também, mas vou repetir. O Senhor falou assim, levarei você de volta para um lugar onde você não deveria ter saído. Eu falei assim, não Senhor, fábrica não, eu não quero voltar para lá mais não. Aí saí para levar minha filha na escola para o ônibus da fábrica, em frente à minha casa. Eu falei, não Senhor, aqui não Pai. Mas não era para voltar para a marcenaria mesmo, eu pedi para entrar, mas não pedi para sair. Aí Ele me fez voltar, e estou lá. Então, amados, para finalizarmos, qual é o teu medo? O que tem te parado? Talvez você jovem deseje ardentemente começar uma faculdade, mas tem medo de não conseguir pagar. Talvez você dê ouvido às pessoas que falam, para quê? Não precisa. Ou você vai entrar, você não vai ter dinheiro, você não é playboy, não é patricinha, você não é filho de rico. Quantas pessoas já ouviram isso? Eu ouvi isso. Eu comecei 3 vezes faculdade para conseguir terminar a primeira faculdade. Mas lutei, me esforcei, e ouvindo do meu próprio pai, que eu estava jogando dinheiro fora. Aquilo me gerava medo. Talvez você hoje esteja aqui com esse mesmo pensamento. Talvez você esteja com medo de algo dentro da sua casa, de uma falta de recursos. Você já entregou isso na mão do Senhor? Eu gosto de dizer que fé e ação são 2 coisas que andam juntas. Mas tem situações que a ação vai ser só a nossa fé, que é puramente o Senhor, que é Ele que vai chegar e vai desenrolar, vai desembaraçar, que é Ele que vai fazer as coisas acontecerem. Eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu andava na rua, via esse morador de rua que pede dinheiro. Eu olhava e falava assim, pô, o cara forte desse aí, por que não vai trabalhar, pô? Gente, já ficou no sufoco sem dinheiro? Você não tem de onde tirar? Aí uma vez eu fui conversar com um morador de rua, ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, cara, trabalhar eu até quero, mas barbudo, sujo, cheirando mal arrumado, como que eu vou conseguir chegar em algum lugar para pedir emprego? Aí eu comecei a me colocar no lugar deles. É lógico que hoje em dia você não pode confiar, né? Você dá recursos e você está mantendo ali uma pessoa dependente daquilo. E o que mais tem no nosso país hoje é isso, né? Pessoas que dependem, né? E amados, o nosso Deus, Ele quer trazer para nós condições de vencer as nossas necessidades, condição de ser corajoso o suficiente para falar do amor de Jesus. Quantas pessoas hoje estão precisando ouvir a palavra do Senhor?
Quantas pessoas hoje até mesmo estão dependentes de ofertas, de cestas básicas e criaram um hábito de depender disso. E precisam de nós para chegar e dar uma nova direção para essa pessoa. Porque quando a pessoa está naquela condição, você não enxerga a solução. Mas quando você chega e apresenta um Deus da solução e estende uma mão para essa pessoa, é uma nova oportunidade que está sendo dada. Mas para isso precisa que através de nós isso comece a acontecer. Mas para isso nós precisamos vencer os nossos limites, as nossas barreiras. Talvez você tenha um sonho de fazer algo, escrever um livro, começar a falar do amor de Jesus na rua, falar de Jesus para sua família, mas você não se acha digno. Ou o medo te atrapalha, a timidez te atrapalha. Você não se sente corajoso o suficiente para isso. Peça ao Senhor para te usar de alguma forma, que até de boca fechada Ele te usa. O teu testemunho fala. Eu conheci um pregador uma vez, vocês devem conhecer, o Pedro do Borel. E eu estava num curso lá na Lagoinha e ele falou um negócio muito interessante. A esposa dele foi enviada para o Egito, um país muçulmano que não pode falar de Jesus. E a esposa dele trabalhava para a Cruz Vermelha e ela foi enviada para lá. E ele foi. Só que a condição era, não podia falar de Jesus lá. Foi a condição dita para ele, você está indo acompanhar a tua esposa, mas não pode falar do evangelho lá. É um país muçulmano, eles são capazes de te matar. Ele falou que ficou lá um ano, sem falar de Jesus. Aí no dia de ir embora, que eles estavam preparando para voltar para o Brasil, a comunidade foi até a porta da casa dele. E ele falou, quando viu aquele povo vindo, ele já ficou, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não vou conseguir voltar. E um muçulmano virou para ele e falou assim, vocês são cristãos, né? Aí ele com medo, falou assim, sim, somos cristãos, sim. Ele virou e falou assim, nós percebemos quando vocês chegaram, porque vocês têm um amor diferente, vocês são diferentes, tem algo em vocês que é diferente. O silêncio dele, em um ano, falou de Jesus naquela comunidade. Então, se você se dispõe a servir ao Senhor, a começar vencendo as batalhas dentro da sua casa, coisas que você vem carregando, que você acha que não é possível vencer. Tem pessoas que aceitam. Uma vez eu falei para uma mãe, sua filha está passando por isso, mas eu diria que ela está enriquecendo o currículo espiritual dela. Quando ela voltar, ela vai ser uma pregadora. A mãe falou assim, eu acho que não. Minha filha não tem mais solução. Acho que de tanto tomar pancada, ela já começou a aceitar a derrota. Quantas pessoas estão vivendo isso hoje e precisa de um corajoso, de um valente para falar para ela que não, que isso vai ter solução sim. Quantas pessoas hoje estão jogando a toalha porque não enxergam mais nenhuma oportunidade. E eu gostaria de convidar vocês, pessoal do louvor, gostaria de convidar você que tem algum medo, seja lá como as crianças falam, medinho ou medão, venha ao altar do Senhor receber essa libertação. Até rimou. Venha ao altar do Senhor receber essa cura. Mas não aceite viver escravo do medo. Não aceite viver aprisionado por algo que tende a te parar, que quer te parar, que quer sepultar os teus sonhos e projetos. Eu quero começar uma faculdade, eu quero começar um relacionamento, mas um dia eu fui enganado, eu fui traído, eu tenho medo de me envolver. Traga ao altar do Senhor, peça ao Senhor para restaurar isso na tua vida, a sua emoção, o seu potencial de estudar, de conseguir um trabalho, ou conseguir uma bolsa de estudo. Venha ao altar do Senhor, mas não saia daqui com medo, saia daqui curado. Porque da mesma forma que o Senhor usou os heróis da fé, Ele vai te usar também. Amém? Amém?
Vença o medo da insegurança. Venha ao altar. Apresente a Ele. Ele quer ouvir de você, mas Ele quer que você dê um passo de ousadia. Venha ao altar.